Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está acompanhando o meu vídeo. E a aula de hoje vai ser sobre razão e proporção. A gente começa falando do básico, explicando as suas definições, algumas propriedades, até a gente chegar em relação entre grandezas. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, ok? Vamos começar com a definição de razão. Anota aí no seu caderno. Razão nada mais é do que a relação entre duas grandezas. Relação, divisão entre duas grandezas. Por exemplo, se eu faço a divisão entre a grandeza A e a grandeza B, nós estamos fazendo a razão entre elas. Ou eu só preciso que você tenha uma atenção em um detalhe. Essa minha grandeza B, ela obrigatoriamente tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se ela valer zero, nós não vamos conseguir fazer a divisão. Tranquilo? Só isso. Para você ter um exemplo, para ficar mais prático aí para você, eu vou te mostrar o seguinte. Velocidade média, você sabe de física que é a mesma coisa que ΔS sobre ΔT. Ou ΔS sobre ΔT é uma divisão. É uma divisão entre espaço, distância e tempo. Isso significa que nós estamos trabalhando com uma razão. Velocidade média nada mais é do que a razão entre espaço ou distância e tempo. São duas grandezas e eu estou fazendo a relação entre elas. Só isso. Razão é a divisão entre duas grandezas. Muito fácil, né? Muito fácil. Vou falar para você agora o que é uma proporção. Proporção nada mais é do que a igualdade de duas razões. Pronto, terminamos. Então, se eu tenho a razão entre A e B e eu tenho a razão entre C e D, caso eu tenha uma igualdade entre essas razões, nós vamos ter uma proporção. E aí, o que é importante? A gente também tem uma maneira diferente de falar. Então, a gente vai falar o seguinte: A está para B, assim como C está para D. Só isso. Então, de novo, quando eu tenho uma proporção, eu tenho uma igualdade entre duas razões. E aí a gente pode falar de uma maneira diferente. Poderemos falar que A está para B, da mesma forma, assim como C está para D. Muito fácil esse início de matéria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o quadro aqui para você, para a gente falar sobre as propriedades de proporção. Então vamos às nossas propriedades. Eu coloquei aqui, de novo, a nossa proporção. A está para B, assim como C está para D. E aí eu vou representar ela de uma outra maneira para te já apresentar também nomes de A, B, C e D. Preste atenção. A dividido por B, ou A sobre B, pode ser escrito dessa maneira, como uma divisão. A dividido por B, beleza? Já o C e o D, como estão em forma de fração, eu também consigo colocar como uma divisão entre C e D. E aí a gente tem alguns nomes diferentes. Perceba que esses dois termos que estão mais para o centro da nossa expressão, o B e o C, eles vão ser chamados de meios. Já os dois termos que estão mais para a extremidade, é meio óbvio, eles vão ser chamados de extremos. Então, de novo, eu tenho B e C como meios e A e D como extremos. E a primeira propriedade importante que eu te falo é: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vamos lá. B vezes C é igual a A vezes D. De novo, produto dos meios, B e C. Multipliquei eles. Produto dos extremos, A e D. Multipliquei eles. E isso aqui tem que dar uma igualdade. Se você preferir, caso você não lembre de escrever dessa forma, eu posso te falar também que
Quando eu tenho uma igualdade entre duas frações, ou seja, quando eu tenho uma proporção, basta que a gente multiplique cruzado. A vezes D é igual a B vezes C, AB vezes C, beleza? Então, se eu tenho uma igualdade entre duas frações, nós vamos multiplicar cruzado, que é a mesma coisa do produto dos meios igualado ao produto dos extremos. Bem tranquilo, bem fácil, ok? Agora, o que eu quero de você é o seguinte: existem várias propriedades a respeito de proporção. A gente vai precisar saber, de fato, dessa propriedade aqui. Então vamos lá, preste atenção aqui. Caso eu tenha a minha proporção A está para B e C está para D, caso eu eu faça a adição dos meus numeradores e faça a adição dos meus denominadores, esses resultados farão parte da minha proporção. Felipe, eu não entendi. Então preste atenção. A sobre B é igual a C sobre D. Essa é a proporção. Caso eu faça a adição entre A e C, A mais C, e faça também a adição entre B e D, B mais D, o resultado anterior sobre esse resultado de agora, ele vai fazer parte da minha proporção. Ou seja, tudo isso vai ser uma igualdade. Vamos mostrar? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho 5/8 igual a 10 sobre 16. Essa é a minha proporção. O que eu quero de você? Eu vou somar os meus numeradores e vou somar os meus denominadores. 5 mais 10, 15. 8 mais 16, 24. Eu estou afirmando que isso aqui tudo continua sendo uma igualdade, continuo tendo uma proporção. Eu te provo. Vamos fazer o seguinte, eu vou simplificar ao máximo todas as minhas frações que estão aparecendo. Então dá uma olhada. O 5/8 não tem como eu simplificar. Eu continuo escrevendo 5/8, ok? O 10 sobre 16, eu consigo simplificar ela dividindo em cima por 2 e, lógico, tudo que você faz em cima na matemática tem que fazer embaixo também. Dividiu por 2, dividiu por 2. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Ou seja, essas duas primeiras frações, elas são equivalentes, possuem o mesmo resultado final. Falta a última. 15 sobre 24, vou simplificar em cima e embaixo por 3. 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Nós estamos trabalhando com outra fração equivalente. São frações que, com valores diferentes de numeradores e denominadores, possuem o mesmo resultado. Então, te provei que essa propriedade aqui, sim, ela é válida e a gente vai usar bastante, principalmente em geometria. A gente vai ver isso em outras aulas, ok? O que é importante aqui agora? A gente te mostrar a respeito de escala. Sempre que o seu professor de geografia traz um mapa para você, você vai observar que lá no cantinho tem uma escala, alguns valores numéricos. Vamos entender o que significam esses valores. Eu já estava falando para você a respeito de escala, que é aqueles numerozinhos que aparecem para você na sua aula de geografia, que ficam lá embaixo no seu mapa. Vamos entender o que é essa escala. Escala nada mais é do que uma razão, ou seja, uma divisão entre duas grandezas. Quais grandezas são essas? A do numerador é a nossa grandeza do desenho. Já a do denominador é a nossa grandeza da vida real. Ou seja, a nossa escala sempre vai ser representada por uma razão, onde o valor de cima é o que está representado no desenho. Já o valor de baixo, o nosso denominador, ele é aquilo representado na vida real. Para ficar mais fácil de você entender, vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma escala 1 para 250.
Isso significa que uma unidade no meu desenho é o equivalente a 250 unidades na minha vida real. E aí você pode ficar despreocupado. A sua escala, na maior parte das vezes, ela sempre vai estar representada em centímetros. Então preste atenção. 1 centímetro no desenho é o equivalente a 250 centímetros na vida real. Uma outra maneira de você poder representar, que é o que realmente aparece no seu mapa de geografia, é o 1 para 250. 2 pontos, 250, que é exatamente a mesma coisa. 1 centímetro na vida real é o equivalente, 1 centímetro no desenho, aí sim, é o equivalente a 250 centímetros na vida real, beleza? É só isso. Agora um detalhe importante, né? Para a gente conseguir resolver um exercício de escala, é muito importante você utilizar os conceitos de proporção. A gente sempre vai utilizar essa teoria. Porque pensa o seguinte, nós temos uma escala pré-determinada e nós vamos querer determinar qual o valor de um determinado desenho na vida real a ser construído. Esses dois valores, eles precisam ser o quê? Proporcionais. Isso significa que a gente vai utilizar uma igualdade entre duas razões para resolver esse exercício. Tranquilo? Vamos fazer o seguinte, eu acho que para ficar mais claro para você, a gente tem que resolver um exercício. Vamos para um exemplo de escala para ficar mais fácil da sua compreensão, ok? Bem, já está aparecendo para você aí na tela um exercício do Enem que caiu em 2011, ok? Vamos ler aí comigo para a gente interpretar direitinho o que ele está pedindo. Então, para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 metros de largura. A maquete deverá ser construída na escala 1 para 250, que medidas de comprimento e largura em centímetro o aluno utilizará na construção da maquete. Então vamos lá, voltei para cá. Já coloquei as nossas informações, ok? Nós temos que a escala está em 1 para 250, lembrando que essa escala ela está sempre representada em centímetro. Nós temos o comprimento de 28 metros e a largura dessa quadra de 12 metros, ok? Eu tenho duas informações para descobrir aqui, né? O comprimento da quadra na maquete e a largura da quadra também na maquete. Então preste atenção. Primeira coisa que eu preciso aqui é o seguinte, lembra que eu falei para você que as unidades de medida têm que ser as mesmas? Se eu estou trabalhando com uma escala em centímetro, eu preciso trabalhar com o comprimento e a largura da vida real também em centímetro. Então esse 28 metros eu vou colocar 2.800 centímetros e o 12 metros eu vou colocar 1.200 centímetros, ok? Ótimo! Com as informações todas postas, vamos à resolução do exercício. Importante, escala, exercício de escala, sempre é resolvido através de proporção. Então preste atenção, do seu lado esquerdo, sempre você vai ter a sua escala, que é 1 para 250. Ou, se é uma proporção, vai ser uma igualdade entre duas razões. Eu preciso descobrir quem é a minha razão do lado direito. Olha só que fácil. Em cima, eu não já falei para você que é sempre desenho e embaixo sempre vida real? Então faz o seguinte, eu sei quanto que mede o comprimento no desenho? Não. Então eu vou chamar aqui dx. Eu sei quanto que mede o comprimento na vida real? Sei. Ele mede 2.800 centímetros, ok? Então, para a gente resolver aqui, a gente vai isolar o x. Ou seja, esse 2.800
que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando, beleza? Quando ele passa multiplicando, a gente vai ter o seguinte: 2.800 dividido por 250 é igual a x. Ou me permita mudar esse x de posição aqui para ficar mais fácil da gente conseguir simplificar essas expressões. Primeira coisa, corta 0 com 0. Segunda coisa, eu tenho 280 e 25. Os dois podem ser divididos por 5. Em cima eu vou ter 280 dividido por 5, eu tenho 28 dividido por 5, 5. Sobrou 3. 30 dividido por 5, 6. E embaixo, 25 dividido por 5 vai dar 5. Oh, olha só que fácil. Você não sabe fazer a divisão por 5. Não tem problema. Só que se tiver um 10 embaixo, fica mais fácil de você resolver. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar por 2 em cima e embaixo. Eu vou ter que embaixo aparece 10. E em cima, 2 vezes 6, 12. Foi 1. 2 vezes 5, 10. Com aquele 1, 11. Perceba que eu tenho 112 dividido por 10. Como a divisão por 10 faz a minha vírgula andar para a esquerda, eu sei que esse x vai valer 11,2 centímetros. Só isso. Muito fácil. Muito fácil. Se você não entendeu, eu vou te falar o seguinte. Dá um pause, copia essa parte, ok? E agora vamos fazer a parte da largura. Vamos fazer a parte da largura. Falei para você que quando eu vou resolver um exercício de escala, eu tenho que resolver através de proporção. Do lado esquerdo, sempre a minha escala. Do lado direito, as informações dadas no exercício ou aquilo que eu estou procurando. Então vai ficar o seguinte, ó. Eu preciso de uma razão. Em cima, sempre desenho. Eu sei quanto vale a largura no desenho? Não. Vou chamar de y. Embaixo, vida real. E a largura na vida real vale 1.200. Para resolver, ficou fácil. O 1.200 que está dividido, ele vai passar como? Multiplicando. Então eu vou ter que o y, ele é 1.200 dividido por 250. Faz o seguinte, ó. Divide o 0 com o 0. 120 e 25 dá para dividir por 5. Quando você dividir por 5, nós vamos ter o seguinte. 12 dividido por 5, 2. Sobrou 2. 20 dividido por 5, 4. Deu quanto? 24 sobre 5. Usa a mesma tática. Se embaixo não é o 10, que é a forma mais fácil de você resolver, faça aparecer, multiplica por 2 em cima e embaixo. E a gente vai ter 48 sobre 10, ou 4,8. Beleza? Ou 4,8. Então é isso. As medidas, lembrando sempre de colocar a unidade. Então 4,8 centímetros. Muito fácil de você compreender. Então vimos na aula de hoje razão, proporção e algumas propriedades. E terminei agora com a parte de escala. Tranquilo? Acho que para a aula de hoje é isso. A gente continua na próxima aula falando de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Espero que você continue acompanhando. Um abraço, até mais.